antes que o tempo começasse a fluir, antes que a luz rompesse as trevas impenetráveis, antes que o primeiro sopro da criação fosse dado, Deus existia, não como uma ideia vaga, não como uma força distante e desconhecida, mas como o ser vivo, eterno, cuja existência não tem começo nem fim. Ele não foi formado, não emergiu do nada, simplesmente é. Ele é o grande Eu Sou. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas este princípio não marca o início de Deus. A criação teve um começo definido, mas Deus não teve. Salmo 90, versículo 2 declara: antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus está além do tempo. Ele não habita nele, mas o tempo habita nele. O tempo é sua criação, sua obra soberana. Antes que houvesse galáxias infinitas, antes do primeiro átomo a se formar, Deus já existia em perfeita plenitude. Ele é completo em si mesmo, imutável, em sua essência, independente de tudo, transbordando em glória e amor. Deus não estava só, ele não estava incompleto. Deus é uma comunidade perfeita, uma união de 3 pessoas em um só Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19 nos instrui: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este é o mistério da Trindade, um único Deus em 3 pessoas distintas, plenamente Deus, coexistentes. Eternamente Deus não criou porque necessitava de companhia. Ele criou porque sua natureza é amor, e o amor deseja compartilhar-se. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 nos revela: ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Este plano não foi uma reação ao acaso, mas a intenção eterna do Criador. Antes de qualquer coisa ser feita, Deus já havia planejado a redenção. Deus já viu. Antes mesmo do início do tempo, Deus já te amava profundamente. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 nos diz: que habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, a quem seja honra e poder eterno. Este é o Deus que existia antes de tudo, intocável em sua santidade, perfeito em sua essência. Não havia escuridão, porque ele é a luz verdadeira. Não havia silêncio, porque ele é a palavra viva. Não havia vazio, porque ele é a plenitude absoluta. Antes do primeiro sopro da criação, antes da formação do universo, havia o Deus vivo, o eterno Eu Sou. O poder que criou tudo estava completo. O amor que sustenta tudo era pleno. A sabedoria que ordena tudo era infinita. Deus não apenas criou o universo, mas também o mantém unido a cada instante. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17 afirma: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Deus é o fundamento eterno que sustenta tudo. Ele existe fora do tempo, mas está presente em cada momento. Nada escapa do seu conhecimento, nem do seu poder soberano. Antes da criação, Deus estava em perfeita comunhão, uma perfeita harmonia de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Este amor não é abstrato, mas ativo e criativo. Da perfeição do amor eterno nasceu o desejo de compartilhar a vida, e este desejo deu origem a toda a criação.
Quando Deus criou o mundo, não foi apenas um ato de poder, mas uma expressão da sua natureza amorosa. Tudo que foi feito para refletir sua glória, para manifestar sua beleza e seu propósito. O universo não é fruto do acaso, não é um produto da aleatoriedade. Ele é a obra intencional de um Deus sábio e amoroso. Isaías capítulo 40, versículo 28 declara: Não sabes, não ouviste que o Senhor é o Deus eterno, Criador dos confins da terra? Ele não se cansa nem se fatiga, e sua sabedoria é insondável, dias e eterno, infinito, a fonte de toda sabedoria e poder. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 afirma: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está presente em todas as eras e em todas as coisas. Nada foge ao seu olhar, nem ao seu controle. Este Deus eterno decidiu criar o tempo, o espaço, a matéria e a vida. Mas para além da criação física, Ele também criou o propósito. Cada estrela, cada planeta, cada ser humano, cada alma tem um propósito divino. Criação é o palco onde Deus revela seu amor, sua justiça, sua graça e sua glória. E este propósito é eterno, inabalável e perfeito. Afinal, o que é a criação, senão o amor eterno se manifestando? Deus criou para ser conhecido, para ser amado, para ser glorificado. E nós, como parte desta criação, somos convidados a participar deste propósito. Não por acaso, mas por design divino. Este é o mistério da criação, o chamado da eternidade. Para cada vida, antes que o tempo começasse, Deus já tinha um plano. Antes que a luz brilhasse, Deus já tinha um propósito. E este propósito continua, a cada segundo, até o fim dos tempos. Tudo veio dele, tudo foi criado por ele, mas a obra ainda não estava completa. Agora se inicia um novo capítulo. Um capítulo onde ele colocaria sua imagem no centro da criação. O universo veria, pela primeira vez, o rosto da vontade de Deus. Essa é apenas a primeira parte dessa jornada. No próximo capítulo, vamos descobrir o verdadeiro propósito da criação. Por que Deus fez tudo isso? Qual é o sentido por trás das estrelas, dos mares e de nós? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar levando essa palavra com beleza, verdade e propósito. Quando Deus falou, a palavra se fez luz. No princípio, o vazio se tornou plenitude. Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 5 diz: E disse Deus: Haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Deus não apenas criou o universo, mas também ordenou cada detalhe com sabedoria infinita. Ele formou os céus e a terra, os mares e os rios, as plantas e os animais, tudo com um propósito divino. O propósito da criação não é apenas existir, mas refletir a glória do Criador. Salmo 145, versículo 13 afirma: O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura em todas as gerações. Cada criatura foi feita para louvar a Deus, para cumprir seu papel no grande plano da eternidade. Quando chegou o tempo, Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, dando-lhes dignidade e propósito únicos. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano foi criado para governar a criação, não para explorá-la, mas para cuidar dela com responsabilidade. Este foi o primeiro chamado da humanidade. Ser mordomos do planeta, representantes do reino de Deus na Terra. No entanto, o propósito original foi corrompido pela queda. Gênesis capítulo 3 narra a desobediência que trouxe o pecado ao mundo. Adão e Eva escolheram desobedecer, e com isso, a harmonia foi quebrada. O pecado trouxe dor, morte e separação de Deus. Mas mesmo nesta queda, o propósito divino nunca foi abandonado. Deus prometeu redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15 declara: E porrai inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira promessa de salvação, a esperança do Messias que viria para restaurar todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, veio ao mundo para cumprir este propósito. João, capítulo 1, versículo 14 afirma: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo não veio apenas para salvar almas, mas para restaurar toda a criação. Romanos capítulo 8, versículos 21 a 23, declara: Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O propósito da criação é ser restaurado em glória, unido a Deus em perfeita comunhão. Esta é a esperança que nos move, a razão pela qual fomos criados e a promessa que nos sustenta. Deus não apenas criou o universo, Ele planejou nossa redenção e restauração. Efésios capítulo 1, versículos 7 a 10 declara: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o qual propusera em si mesmo do reunir todas as coisas em Cristo, sob o céu e sobre a terra. Cada um de nós tem um papel neste propósito eterno. Somos chamados a viver para a glória de Deus, a refletir sua imagem, a amar como Ele ama. Somos chamados a cuidar da criação, a proclamar sua verdade, a estender seu reino. O propósito da criação não terminou no jardim do Éden, mas continua na história de redenção que Deus escreve até o fim dos tempos. Deus estará cumprindo seu plano até que toda a criação seja restaurada e toda joia na coroa do Criador brilhe com sua glória. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4 revela: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu de Deus, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o propósito supremo da criação. Deus habitando com seu povo em eterna comunhão e alegria. Por isso nossa vida aqui tem significado. Por isso, cada ato de amor, cada gesto de bondade, cada momento vivido para Deus é uma resposta ao propósito eterno. Não fomos criados para o vazio, nem para o acaso. Fomos criados para Deus, para a glória de Deus, para o eterno propósito de Deus. Este é o chamado que ecoa desde o princípio e que ressoa em cada coração que deseja conhecer a verdade. Antes do tempo começar, Deus tinha um plano, e esse plano é o nosso futuro, a nossa esperança, a nossa vida eterna. Pessoal, esse vídeo foi bastante difícil, exigiu muita concentração para tentar passar a mensagem da melhor maneira possível. Em resumo, aqui farei. Deus criou o mundo com amor e intenção. Nada foi feito por acaso. A luz, o céu, os animais, os mares, as plantas. Tudo foi preparado com cuidado. E no fim, Ele criou o ser humano com um propósito especial. Fomos criados para viver com Deus, para refletir quem Ele é, para cuidar da terra e para viver em amor. Mas quando o pecado entrou no mundo, esse propósito foi ferido. Mesmo assim, Deus não nos abandonou. Ele preparou um caminho de volta através de Jesus. O verdadeiro sentido da criação é este: Deus habitar conosco é importante. Ele quer restaurar todas as coisas e nos dar a vida eterna ao seu lado. Esse é o plano desde o começo, desde antes. E esse ainda é o plano hoje. Enfim, eu gosto de lembrar quando a palavra diz: sou o que sou. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhem com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por ter chegado até aqui.